valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras. Senhor, Senhor, eu me arrependo. Senhor, me arrependo. Senhor, me arrependo. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, Senhor, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir, reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras. Senhor, Senhor, eu me arrependo. Senhor, me arrependo. Senhor, me arrependo. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A paz, meus irmãos. Mais uma quarta-feira nós viemos louvar o nosso Pai, viemos ter um tempo refletindo na sua palavra, refletindo no que Ele tem para nós. Nós que estamos aí meditando dentro desse livro, o livro de Juízes, tendo um tempo estudando um pouco a respeito dele. Nós já falamos sobre alguns juízes de Israel e hoje nós vamos entrar na história do quinto juiz. Só que antes de falar propriamente dele, eu gostaria de dar uma palavra a respeito dos acontecimentos que fizeram com que esse livro existisse. Os acontecimentos da distância de um povo, o povo de um coração inconstante, que vez ou outra atraía a ira de Deus, atraía o castigo de Deus, atraía o mal que o Senhor havia prometido se eles se distanciassem. E isso é uma das coisas mais tristes que existe. E esse povo de Israel estava assim. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, vai contar a história de Gideão.
Só que antes de contar a história dele, vai dizer o porquê que ele foi chamado. Como que estava a situação do povo de Israel. Convido você a fechar os teus olhos, depois nós vamos fazer a leitura do livro de Juízes, capítulo 6. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por todos que estão reunidos assistindo, ó Deus, essa palavra. E em nome de Jesus Cristo, Deus, eu clamo para que o Senhor nos abençoe. Eu clamo em nome de Jesus Cristo para que o Senhor, ó Deus, faça com que possamos entender a Tua palavra, compreendê-la, Senhor, e pô-la em prática em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor. Fica conosco, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, nosso coração seja instruído pela Tua mensagem, ó Deus. Oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você abriu? Livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6, diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor lhes entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente o atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Essa é uma palavra interessante, meus irmãos. Como eu disse, ela vai dizer a respeito de um povo que tinha promessa. Um povo como eu e você. Temos a promessa do Deus da bênção. Temos a palavra. Temos os mandamentos. Temos as instruções do Senhor. Davi vai dizer que os mandamentos do Senhor são como mel. Por quê? Porque ele era um homem que amava a Deus. Ele era um homem que amava servir a Deus. Então, para ele, os mandamentos do Senhor eram doce como mel. Era gostoso, era prazeroso cumprir essa palavra. Só que nem para todos é assim. E a inconstância desse povo atraiu a ira do Senhor. A inconstância deles atraiu o castigo, atraía tudo isso. E o povo vivia esse ciclo ruim, como eu já tenho falado, né? Se existe um tema do livro de Juízes, é ciclo de falhas. Ciclo de falhas. O povo se desvia do Senhor, o Senhor deixa de estar com eles, os inimigos vêm, invadem Israel, o povo ali vive sofrendo, cada vez é uma quantidade de tempo. Nós falamos no domingo agora sobre a história de Débora e Baraque. O povo ficou escravizado por 20 anos. 20 anos. Aqui vai ser 7 anos de muito sofrimento. 7 anos deles plantando
E os inimigos vinham, invadiam e roubavam tudo. 7 anos sendo ali oprimidos, 7 anos sendo abusados, 7 anos sofrendo na mão de pessoas que são más. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Isso é terrível. Isso não deve acontecer. Por quê? Porque o povo tem que viver diante de Deus. E o povo deixou Deus, se esqueceu de Deus. Quando a palavra vai dizer que eles fizeram o que era mal perante o Senhor, eles se desviaram. Eles se prostraram aos outros deuses, eles se esqueceram do Senhor, eles abandonaram os mandamentos, eles abandonaram o que o Senhor prezava, e com isso o Senhor deixou de estar no meio deles. E isso não deve acontecer, meus irmãos. Isso não deve acontecer. E vez e outra isso vai se repetindo dentro do livro de Juízes. Então o povo clamava ao Senhor depois do castigo, desse ciclo. O Senhor levantava um juiz. Enquanto esse juiz estava vivo, enquanto esse profeta, essa pessoa que é levantada por Deus, estava vivo, o povo andava bem. Ele morria, o povo começava a se desviar. O povo abandonava os caminhos do Senhor, o castigo vinha. O povo sofria, se arrependia, clamava a Deus. O Senhor enviava um juiz, e assim ia. E assim, esse espiral terrível, esse espiral vergonhoso da história de Israel. E agora nós vamos entrar mais uma vez dentro desse contexto. E agora 7 anos eles estão sofrendo. 7 anos eles estão padecendo na mão dos midianitas. É interessante que Israel já era um povo firmado, um povo de muita gente, só que um povo totalmente despreparado. E como eu falei, esse livro de Juízes escancara muito bem quem que é o povo de Israel. E quem que é o povo de Israel sem Deus? O povo de Israel é um povo poderoso, enquanto eles estão firmados na palavra, enquanto eles estão lado a lado com Deus. Quando eles abandonavam os caminhos do Senhor, a realidade aparecia. Eles não tinham força nenhuma, porque os midianitas eram um povoado sozinho, isolado. Era aquela mesma terra que Moisés vivia lá, cuidando das ovelhinhas. Agora eles estão sendo escravizados por eles. Um povo que era pequeno, um povo que sempre viveu entre eles apenas. O povo de uma descendência só. Israel vai ser um povo de 12 descendências. De 12 famílias que cresceram entre si. E se multiplicaram de uma forma sobrenatural até. Só que número, meus irmãos, não significa nada. Números não significa nada. E o povo tinha número, só que não tinha força. O povo era grande, só que sem Deus não era nada. Sem Deus eles não eram nada. Eles não eram nada, meus irmãos. Por isso que eu digo, esse livro de Juízes mostra a nossa realidade, como eu e você somos sem Deus. E agora vai começar dizendo que o povo novamente abandonou os caminhos do Senhor. Novamente o castigo veio. Novamente eles clamaram. Novamente o Senhor vai mostrar a sua bondade. É bom sermos perdoados por Deus. Limpos. Uma nova oportunidade. Só que não é bom viver dessa forma, meus irmãos. Não é bom vivermos assim. O livro de Tiago, capítulo 1,
o versículo 8, depois vai ser repetido novamente, vai dizer: aquele que tem ânimo dobre, aquele que é inconstante de coração. A ordem de Tiago é: limpe o coração. Ele vai começar dizendo, né? Se acheguem a Deus, né? Achegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Ele vai dizer: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, purifiquem as mãos, pecadores. É uma palavra dura, é uma palavra difícil. E ele está fazendo referência àqueles que, ora, estão bem, estão animados, estão no caminho do Senhor, de repente abandonam. Daí alguma coisa acontece na vida que faz ele voltar, daí ele se anima novamente, procura o pastor, fala que quer trabalhar, fala que quer estar lá, fala que quer andar, fala que quer fazer. De repente, some de novo. Passa um tempo, volta animado, volta cheio de ideias. Alguma coisa acontece, desanima, alguém fala alguma coisa, abandona. Alguma situação que foge do seu controle, ele deixa de fazer. Isso é o ânimo dobre. Isso é o que atraiu a ira do Senhor dentro do livro de Juízes. Isso é condenatório, isso é o que Deus, ele tem, vamos dizer assim, uma repulsa desse tipo de atitude. Porque são pessoas, era uma terra que não frutificava, era um povo que não dava frutos, era um povo que não dava alegria, era um povo que não representava nada. É uma mancha triste na história de Israel. Um povo que viveu sem liderança, viveu sem uma ordem, só que ao invés de olhar para Deus, ao invés de seguir a Deus, se não tinha uma liderança física, uma pessoa ali, o povo não se achegava a Deus. Se não tinha alguém para dar ali ordem, se não tinha alguém para pegar firme neles, eles não iam a lugar nenhum. E nós não podemos ser assim, meus irmãos. Nós não podemos viver esse ânimo dobre, nós não podemos viver essa realidade dobre. Nós não podemos viver assim. Tiago 8, ele traz repreensões duras. O livro de Tiago é bem duro. Tiago está sendo bem duro com o povo. Porque ele estava ali escrevendo sua carta para um povo que era como o povo de Israel. Para uma igreja que era como o povo de Israel. E a carta de Tiago vai dizer ao meu coração e ao seu coração o seguinte: se nós formos assim, vamos sofrer o castigo de Deus. Vamos sofrer a ira de Deus. Só que o livro de Tiago vai continuar dizendo: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Daí ele vai dizer: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Ele faz simplesmente a referência desse livro de Juízes. O povo estava longe de Deus, estava rindo. Estava lá, está tudo beleza, está tudo maravilhoso. Olha só que coisa linda. De repente o castigo vinha. De repente a desgraça vinha sobre o povo. O riso deles era convertido em choro, a alegria era convertida em tristeza. Toda aquela situação maravilhosa que eles viviam era convertida em humilhação.
E Tiago vai dizer isso, ó, faça tudo isso na presença de Deus, e é Ele quem vos exaltará. E quando eles clamaram, quando eles se humilharam na presença de Deus, Deus os exaltou. A gente não precisa ficar sofrendo tanto, meus irmãos. Eu e você não precisamos sofrer tanto assim. Eu e você não precisa ficar caindo para ser exaltado por Deus. Eu e você não precisa ser humilhado para ser exaltado por Deus. Eu e você não precisa abandonar o caminho para poder ficar voltando. Não é assim. Que possamos aprender com essa história, que possamos aprender com esse povo aí a forma de não viver assim. Que possamos aprender com eles a forma de não andarmos de forma errada, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que todo o ânimo dobre seja mudado, que a nossa característica dobre, que a tentação que o inimigo lança sobre nós de abandonarmos, de deixarmos o caminho do Senhor, de desanimarmos facilmente, caia por terra em nome de Jesus e possamos, em nome de Jesus Cristo, viver a vida que o Senhor tem para nós. Viver a vida que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe as nossas vidas, a nossa igreja, os ministérios, a sua casa, o seu lar, que você como um pai, como uma mãe, você não tenha esse ânimo dobre, seja sempre animado com a graça do Senhor que é derramada sobre a sua vida, sobre você, na sua casa, no seu emprego, onde você estiver, que você tenha o ânimo que vem do Senhor em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. É sobre isso, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor cuide de você, que o Senhor cuide da sua vida em nome de Jesus Cristo. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e que você possa viver isso. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, por podermos desfrutar dos teus ensinamentos e que isso sirva de conselho para nós, sirva de alerta para nós, ó Deus. Não vivermos, ó Deus, na inconstância, não viver, ó Deus, com o coração, ó Deus, com o ânimo dobre, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, fica com a nossa vida, fica com o emprego do seu povo, fica no lar do seu povo, fica sobre as famílias, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor nos encha, que o Espírito Santo do Senhor renova a alegria, renove a força, renove o ânimo em nome de Jesus. O Senhor é bom, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Grande é o Senhor, Pai, grande é o teu amor. Que a tua paz, ó Deus, nos invada, que a vida do Senhor nos invada, em nome de Jesus, ó Deus. Oramos a Ti, clamamos ao Senhor, ó Deus. Fica conosco, Pai querido. Fica conosco, Pai de amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que oramos a Ti, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre você. O amor de Deus, nosso Pai, te revista e as consolações do Espírito Santo te coloque para cima, te faça viver os sonhos de Deus. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.